Meu verso pode matar, por verso posso morrer. Ao me forçares a escolher, faço-o sem titubear, pois, embora em contradição aparente, no fundo apenas vertentes do construir o sonhar. Trechos de Controverso em Controverso, de W. Pueblo. Bom, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo após alguns dias estive afastado, né? Então, sobre geopolítica, sobre os últimos eventos que estão a ocorrer no nosso mundo real. Hoje são 23 de julho e eu estou voltando depois de uns dias afastado ainda, me recuperando ainda mal por conta de umas sessões, umas crises de alergia, rinite, espirrando muito e sem poder por conta da situação da aorta integralmente dissecada. E, de certa forma, isso traz algum risco, né? E esses dias eu passei afastado do nosso trabalho, mas estou de volta aqui resistindo de novo. E, como sempre, nós vamos tentar vamos fazer um programinha rápido agora. Vou reduzir mais os meus programas. Colocar alguns fatos que ocorreram nesse intervalo em que a gente esteve fora dessas análises, né? Vocês têm acompanhado e viram, por exemplo, que a continuidade da conflagração, né, o recrudescimento da guerra entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, ela de certa forma já está se prolongando. Tivemos ontem a 12ª noite de trocas de bombardeios. Estão trocando bombardeios direto. O Irã já chegou a atingir de novo várias bases americanas. Os Estados Unidos têm intensificado seus bombardeios na região sul do Irã, a região ali, limite do Golfo de Omã, Estreito de Hormuz, bombardeou a ferrovia do corredor da China, né, que obviamente supre essas necessidades do Irã quando o Golfo está fechado, né, para manter o seu comércio, de certa forma, funcionando, mesmo com restrições. E os iranianos desenvolveram a tecnologia de melhorar os alvos, né, e abater os interesses americanos na região do Golfo. De certa forma que as últimas notícias há algumas bases sendo retiradas, chamadas retiradas às pressas, de tropas e de equipamentos americanos, né? Principalmente na Jordânia, a fronteira com a Arábia Saudita. Então, os ataques ficaram muito refinados e os danos estão sendo muito grandes para essas tropas que ocupam aquela região ali da Península Arábica. Também nós tivemos, como consequência da ação da Arábia Saudita, naquele bombardeio dos aeroportos no Iêmen, a resposta dos Houthis foi exatamente decretar o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, né? A região ali que liga o Mar Vermelho ao chamado Mar da Arábia. E essa coisa já começou a provocar danos à economia saudita, porque
o estreito está fechado exclusivamente para estes navios sauditas, os cargueiros sauditas, que descem para a região da Ásia ali com os suprimentos de energia, de petróleo. E os Houthis já fizeram 6 navios, 6 petroleiros sauditas retornarem à sua base e não deixaram passar pelo estreito. Então, de certa forma, a situação da economia e as reservas do mundo está apressando o perigo, né? Vamos dizer assim. A coisa está, na realidade, sendo acelerada, a crise de energia do mundo. Ressalte-se que ali no estreito de Bab el-Mandeb, ele passa praticamente 60% do comércio mundial. Se a gente colocar tudo, vamos dizer, né? Todos os interesses comerciáveis ali, porque vem da Europa, vai para a Ásia, sai da Ásia, sobe para a Europa, vem para a América Latina, vem para o continente. Então, o comércio em geral de tudo que é manufaturas e commodities, de certa forma, tem um peso muito grande ali na região do Mar Vermelho. Então, o bloqueio ali, quando a gente fala que atinge 13% do comércio de petróleo, mas em relação a todos os outros bens negociados, ele tem um percentual muito alto, porque ali encurta o caminho de várias regiões importantes produtoras do mundo e áreas industriais do comércio que é com a Europa. Então, de certa forma, o estreito ele é importante não só para o aspecto da energia, né? Essa é uma coisa. A outra coisa é o aspecto de que as tropas americanas e os equipamentos americanos estão praticamente em fuga. Não é aquilo que a gente chamaria de retirada estratégica. Veja, que existe na operação militar, nos eventos, nos conflitos, operações táticas que são denominadas de retiradas e são feitas de vontade própria, motivada por seus próprios, tendo seus motores, né? Eu digo motor como motivação, no próprio ente que produz a retirada, como uma função estratégica ou uma função tática no conflito, né? Exemplo desse tipo de coisa é exatamente o que eu costumo falar, o desvio, a retirada das tropas russas da direção de Kiev no primeiro mês de combate na ocupação em 2022 para retirar para fora, trocou de objetivos, né? Fez uma chamada retirada tática. Aquilo, e todo mundo aqui no Ocidente, vocês viram na imprensa, tratando aquilo como se fosse uma derrota da Rússia, uma vitória ucraniana. Aquilo, na realidade, foi um movimento tático, cujo objetivo era não ganhar da OTAN por WO. No momento em que o russo já tinha descoberto que as sanções econômicas não atentariam, não atingiriam os objetivos que o BID e a OTAN pretendiam. Então, ali naquele momento, foi uma retirada para não ganhar a guerra e deixar a OTAN inteira, o Ocidente inteiro, tanto no seu aspecto de logística, no sentido de suprimento de armas, quanto na questão do dinheiro, da conquista do butim, que era o que a OTAN pretendia, que o Ocidente pretendia, é que tivesse um butim que pagasse os custos dessa aventura na Ucrânia. Naquele momento, o russo perderia, ganharia, mas seria uma vitória de pirro, porque o próprio custo da operação da guerra na Ucrânia, o Ocidente deixaria de assumir, porque quem assumiria? O butim que seria expoliado da Ucrânia, que ele deixaria em vão se tivesse ganho aquela guerra provisoriamente naquele momento. Então existiam muitas variáveis no jogo, na mesa, que precisariam ser consideradas para avaliar a importância de recuar estrategicamente na ocupação de Kiev. Isso é o que a gente chama de uma retirada estratégica. Não é o que está acontecendo nas chamadas bases americanas que estão implantadas naqueles países fictícios ali da Península Arábica. O que foi observado nos órgãos, está nos meios de comunicação, o que está sendo observado é que, de certa forma, os Estados Unidos estão sendo forçados a uma retirada para não perder
completamente seus ativos equipamentos que estão ali naquelas bases. É isso que está ocorrendo. Ele está correndo para proteger uma coisa que custa muito dinheiro e tempo para produzir. E falando nisso, já há o consenso de que o prejuízo é muito maior do que o que se tem comentado até agora. As perdas econômicas e as baixas, obviamente, nos efetivos também, que estão sendo simplesmente subavaliados, subestimados, né? A situação é que na guerra da propaganda, os Estados Unidos estão mentindo seriamente no aspecto das perdas, no sentido de perdas efetivas, perdas de tropas. Além disso, a perda econômica, que é a perda dos equipamentos, dos ativos que eles mantinham naquela região, tanto de radares, sistemas de captação de informações, quanto dos próprios, vamos dizer assim, instrumentos de ataque e de defesa. Então, os levantamentos por baixo já estão dando em torno de 40 bilhões de dólares. Por baixo. Né? Então, existe nesse exato momento um movimento de fuga. Não é uma retirada estratégica, é literalmente falando. O império mais poderoso do mundo está fugindo. E aí se comporta simplesmente nas reações ou contra-reações, simplesmente bombardeando alvos sem qualificação, né? Apenas se comprometendo a jogar bombas e fazer elas explodirem em territórios físicos do Irã, mas sem nenhum objetivo. Não há nada de estratégico sendo, vamos dizer assim, delineado, sendo planejado, sendo preparado como objetivo a ser atingido. Veja que os danos que estão sendo provocados vamos dizer assim, aos mecanismos de defesa e ataques iranianos, eles não são danos que são medidos, eles não aparecem, eles não são contemplados. Não são contemplados, vamos dizer assim, em primeiro lugar, porque a própria resistência iraniana, o próprio comportamento de retaliar as ações estadunidenses já demonstram que esses objetivos básicos, táticos na operação, eles estão deixando de ser cumpridos. Porque existe reação de fato, existe retaliação de fato, que os iranianos colocam em prática frente às ações americanas. E veja que as retaliações elas são feitas com mísseis, com drones, com sistemas de ataques efetivos. Elas não são feitas com mãos, não são feitas com pau e pedra, como ele deveria esperar se tivesse de fato desmuniciado ou destruído todo o aspecto de poderio militar tecnológico que os iranianos dispõem. Muito pelo contrário. Por isso, os sistemas de comunicação ocidental, na tentativa de produzir falsas verdades, eles falam que as bombas foram jogadas, que explodiu, que destruiu uma ferrovia, que destruiu a ponte e tudo mais, mas trata-se apenas disso. E veja que essa destruição desses eventos, desses bens que são de natureza, inclusive civis, portanto, crimes de guerra, eles são recuperados em torno de 3 dias, 1 semana, 4 dias. Então, eles são danos que rapidamente os iranianos recuperam, né? Existe um processo de reconstrução, recuperação dos danos produzidos por esses ataques feitos pelos americanos. Então, a guerra está correndo nesse nível. Outra coisa que também chamou a atenção nesses dias tem sido, vamos dizer assim, um acordo que tem sido ressuscitado pelo Gorbachev, que é um acordo que permite à Arábia Saudita a iniciar o seu projeto nuclear.
E veja que o acordo é sem nenhum tipo de salvaguarda. O acordo é imune à visita, é fora do Tratado de Não Proliferação. O acordo é imune às visitas e fiscalizações feitas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, tudo o que eles estão condenando e forçando o Irã é contraditório com o que eles estão pretendendo fazer como acordo com a Arábia Saudita. Veja que a coisa não é o que o discurso prega. As razões, as motivações, elas não são os motivos, os fundamentos que o Ocidente prega para produzir essa guerra insana contra o Irã. O conflito é aquilo que a gente já falou, já está por trás. Ele é muito o que a gente chama de interesse de sobrevivência imperial e uma tentativa de frear o desenvolvimento de outros personagens que estão emergindo das sombras para, de certa forma, diluir a hegemonia imperial americana. Esse é o verdadeiro objetivo. Portanto, o que está por trás da guerra do Irã não é o Irã. O que está por trás da guerra do Irã, que precisa ser atingido, é a Rússia e a China. E muito mais especificamente a China. Veja que é o domínio dos corredores. Veja que a bomba atingiu a ferrovia lá no sul do Irã, que faz parte do projeto Cinturão e Rota da China, que é o chamado projeto de vamos dizer, a tentativa da fuga da China desenvolvida, o projeto de logística chinês, de que pode desviar, o comércio pode ser desviado integralmente dos oceanos, o comércio passar a ser feito efetivamente pela massa continental, através do corredor logístico construído, as ferrovias construídas em todos os continentes, em todas as massas continentais, para permitir que a mercadoria, que o comércio flua segundo os interesses da China e contra os interesses imperiais, Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, que são potências marítimas que vamos dizer assim, que dominam o mundo através dos corredores marítimos. Portanto, a construção desse, vamos dizer assim, do corredor cinturão, a nova rota que chamam, é um confronto direto com o modelo imperial americano, britânico, que é o de fazer o comércio fluir pelos oceanos. Olha, e eu estou tocando isso por alto, mas isso daria um debate, uma coisa bem interessante para a gente entender especificamente esse processo, que é o da logística. Os modelos de logística da distribuição da riqueza produzida, a distribuição do comércio pelo mundo, a partir dos impérios que sobreviveram, que foram construídos e sobreviveram, até esse império que está morrendo, a hegemonia agora, que é o Império Americano, eles todos viveram do sistema de tráfego marítimo. Por isso, os estreitos são muito importantes. Os impérios que são os impérios de plantão, eles são impérios porque, inclusive, dominam os pontos nevrálgicos do comércio via marítima, porque até agora eles se sustentaram dessa forma. Veja que está havendo um choque. Está havendo um choque entre o que é o modelo logístico comercial, até agora dos impérios ocidentais ou não, e o modelo logístico do que vem sendo apresentado, a proposta que está sendo trazida pelo futuro, que é trazida pela China. E por que essa coisa é tão importante? Por que hoje faz parte nas mídias, tanto ocidentais quanto orientais, esse debate, vamos dizer assim, quase exclusivo sobre a importância de nova rota, porque a resistência ocidental, do Império Ocidental, a essa influência chinesa de construir, vamos dizer assim, não estreitos, mas construir ligações, links logísticos através das massas continentais, né? Portanto, desviando
dos chamados corredores do mar para a massa de terra continental, para fazer as mercadorias trafegarem por aí. Esse é o drama que precisa ser enfrentado agora. E isso caberia, de fato, uma busca de uma compreensão. Por que essa coisa é tão importante? Né? Talvez um dia a gente faça, se me for permitido, obviamente, fazer um levantamento sobre isso. Mas olhe só, então as últimas notícias estariam dirigidas a esses eventos que a gente tem tocado agora. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou sugerir que você faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber as novidades do canal, quando eu estiver fazendo esse trabalho, deixe seus comentários, distribua para seus conhecidos, amigos e tudo mais. Nós vamos ficando por aqui, eu vou deixar vocês com o nós vamos ficando por aqui, porque eu não estou muito bem. Vocês notaram, eu disse até que a conversa ia ser curta, mas eu volto logo que puder. Talvez a gente volte exatamente chamando a atenção para essa coisa do debate, a tentativa de compreender, vamos dizer assim, essa mudança no modo de ver do novo mundo sobre como o comércio deve funcionar, né? A partir dessa queda da hegemonia, por que a importância dos corredores logísticos que estão sendo conduzidos, produzidos, financiados, construídos pela China? Porque o Ocidente, o Império Ocidental que está se desfazendo, por que ele resiste tanto a esse modelo? Quais são as razões por que essa coisa ocorre? E também para fazer as ressalvas para dizer que não é que o comércio dos oceanos vão acabar, né? Não é que o comerciar, não é. O problema é que as massas continentais vão ter oportunidade de fazer trafegar a mercadoria e o negócio, independente vamos dizer assim, da sua possibilidade dos corredores, dos estreitos estarem disponíveis ou não para esse tráfego comercial. Percebeu? Por isso que é importante a gente entender o que é essa, vamos dizer assim, esse choque dicotômico de visão sobre a logística dos impérios. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Volto mais uma vez a dizer, faça a sua inscrição, bote os seus comentários, escreva e transmita, divulgue o que a gente está fazendo. Beleza? E o W Pueblo vem aí. Um abraço. Inconteste que vem do Nordeste, algo delicioso, cujo nome enganoso é capicioso e não traduz sabor celeste. Pois diferente do da terrinha dos zebus, a guloseima do agreste, a exponência faz jus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Como o quadrado dos cus, como o quadrado dos cus. Lara, lara, lara,